das maquinações do dragão ancião Planeswalker Nicol Bolas, os titãs Eldrazi foram libertados de suas prisões milenares no plano de Zendikar. Diante do perigo que estas criaturas, capazes de atravessar e devorar mundos inteiros, representavam, um grupo de Planeswalkers foi reunido. Assim, sob o juramento individual de cada um deles, nasceram as Sentinelas, um grupo com o objetivo de proteger o multiverso de todas as ameaças extraplanares que viessem a surgir. Eles eram Chandra Nalaar de Kaladesh, Nissa Revani de Zendikar, Gideon Jura de Teros, Jace Beleren de Vryn e Liliana Vess de Dominária. E então, unindo seus extraordinários poderes, as Sentinelas foram capazes de destruir os titãs Ulamog e Kozilek em Zendikar e de aprisionar Enrakul na lua de prata de Nistrad, colocando um fim na ameaça dos Eldrazi. Três meses haviam se passado desde que a fatídica batalha pelo destino de Nistrad havia terminado. As Sentinelas estavam em Ravnica, hospedando-se na residência do Pacto das Guildas, Jace Beleren, para se recuperarem dos eventos ocorridos e darem início a seus novos planos. Diante de um evento importante, o grupo foi reunido na biblioteca de Jace, agora uma sala comum para todos eles. Durante essa reunião, Jace explicou ao grupo que, através de um pedido seu, a Planeswalker Tamil de Kamigawa havia informado a outros Planeswalkers conhecidos dela da existência das Sentinelas e de seus objetivos. A notícia havia se espalhado, e naquele momento eles estavam recebendo a visita da primeira pessoa que buscava os serviços deles. Ele se apresentou como Dovin Ba'an, um Planeswalker Vedalkiano que era ministro de inspeções a serviço do consulado do plano de Kaladesh. Dovin explicou que o consulado era o governo unificado de Kaladesh. Com o seu regime centralizado e meritocrático, ele administrava e distribuía todos os recursos do plano pela aplicação racional e igual da lei. O ministro informou ao grupo também que, em pouco tempo, seria realizada uma grande feira de inventores em Kaladesh, na cidade capital de Ghirapur. Ele precisaria da ajuda das Sentinelas para investigar uma ameaça de ataques à feira por parte de um grupo de sabotadores conhecido como os Renegados. De uma maneira peculiar, Chandra começou a mostrar um crescente desconforto diante da presença e das palavras do ministro de Kaladesh. Para obter mais detalhes da tarefa, Gideon questionou Dovin sobre a origem e os motivos das ações dos Renegados. Dovin respondeu que não havia uma explicação lógica para as ações dos Renegados. Eles achavam que a distribuição do consulado era injusta, pois se achavam no direito de receber mais do que as suas partes justas. E quando o consulado se recusava a concordar com seus desejos egoístas, eles recorriam à sabotagem de propriedades do governo e ao roubo de recursos apropriados ao bem comum. Com o fim das palavras de Dovin, Chandra levantou-se de sua cadeira e, sem dar satisfação alguma, abandonou a sala. Tentando desviar a atenção do ministro em relação às atitudes de Chandra, Jace perguntou a ele sobre a possibilidade da existência de algum Planeswalker entre os Renegados. Porém, o ministro não foi capaz de responder, pois não sabia ao certo. Diante desta resposta, eles optaram por não ajudar Dovin em sua solicitação, pois o foco do grupo eram ameaças extraplanares ao multiverso e não as disputas locais entre os habitantes de um plano. Dovin aceitou o declínio de sua solicitação, agradecendo-os, e por cordialidade, as Sentinelas o convidaram para jantar com eles. Após o fim da reunião, Liliana saiu em busca de Chandra e, ao encontrá-la, percebeu que havia algo a incomodando. Ela então convidou a piromante para irem juntas fazer compras em uma região comercial de Ravnica, com o intuito de que pudessem conversar. Mais tarde, durante o jantar com Dovin Ba'an, Jace, Gideon e Nissa
receberam a notícia de que Chandra e Liliana haviam deixado Ravnica sem informarem os seus destinos. Em meio a uma conversa que iniciou após a notícia, Dovin ouviu o sobrenome Nalaar e isto lhe trouxe uma lembrança. Ele informou aos demais Planeswalkers que no passado, outros de mesmo sobrenome, os pais de Chandra, foram os que deram início ao movimento rebelde em Kaladesh. O ministro continuou dizendo que não tinha muito conhecimento sobre os detalhes, mas há 12 anos atrás, os pais de Chandra haviam obrigado a filha a trabalhar em operações de contrabando, e além disso, a menina havia escapado da custódia quando desenvolvera perigosas habilidades piromânticas. Os três haviam tentado se esconder em uma aldeia, mas foram perseguidos por oficiais do consulado e, em uma tentativa de levá-los sob custódia, a aldeia fora incendiada e toda a família fora relatada como morta pelo oficial no comando. Os membros das Sentinelas ficaram surpresos com a história que ouviram de Dovin. O ministro, por sua vez, perguntou se eles teriam ideia de onde Chandra poderia ter ido, pensando que ela não seria imprudente a ponto de retornar naquele momento para Kaladesh. Jace, Gideon e Nissa então se entreolharam diante da resposta óbvia e começaram a decidir quem deveria ir atrás da piromante, pois sabiam da natureza impulsiva de sua companheira. Porém, antes que pudessem decidir quem deveria ir, Nissa se voluntariou a realizar a tarefa. E assim, sendo guiada por Dovin Baan, a elfa de Zendikar partiu em direção a Kaladesh, em busca de sua amiga, para ajudá-la no que fosse preciso.